Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Aqui, Pastor Ilmar, de Lajinha, Minas, falando ao vivo do Centro de Cultura Bereshit. Nossa logomarca é esse candelabro aqui, com 7 chamas, né? Aquelas chamas em hebraico, para Yerushalayim, Jerusalém. Estamos aqui desde 92, instalado aqui na zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, ensinando a Bíblia Sagrada, né? São mais de 2.000 alunos que já se passaram por aqui nesses anos, formando mais de 700. Temos todos os cursos, inclusive o curso superior de teologia, em convênio com a faculdade reconhecida pelo MEC. Nós aqui somos Instituto Bíblico, Seminário, Faculdade Livres, não temos reconhecimento do MEC, mas temos convênio com uma reconhecida pelo MEC, a FACETEM, que ministra os cursos de pedagogia, administração e teologia. Estamos estudando a Etiologia Bíblica 4. Etiologia é o estudo de costume da cultura da época. Hebraica, síria, judaica, greco, macedônica, né? Persa. E na aula passada fizemos a segunda aula, estudando um pouquinho dos juízes e do primeiro rei Saul, que é o reino de transição. Hoje vamos estudar a estrutura do reino com Davi. Davi realmente, podemos dizer que no seu governo foi instalado o reino. Depois de reinar 7 anos e meio em Hebron e ter 6 filhos lá, sendo o primeiro Aminon, o segundo Quileabe, o terceiro Absalão, o quarto Adonias, depois tem mais 2, ele chega depois de Jerusalém e vai reinar mais 33 anos. Primeiro, ele foi ungido 3 vezes. Primeiro foi ungido por Samuel, na casa do pai dele, e ele tinha ali poucos anos de idade ainda, né? Não tinha muitos anos, menos de 19 anos, porque ele não tinha ido para o exército. Depois ele derruba Golias, vai se tornar um pajem de arma de Saul, depois vira comandante de 1.000 e depois se tornou chefe de tropa, quando começa com as tropas de 400, depois 600, e depois quando ele é coroado rei em Hebron, é a segunda vez que ele se torna rei. Primeiro foi ungido por Samuel, na casa de Jessé, belemita, depois segunda vez, depois no mínimo aí dos 12, 11 anos, ele então é consagrado rei pela tribo de Judá e Benjamim, e depois ele é consagrado rei, depois de mais 7 anos e meio, pela todas as outras tribos, as demais tribos, então as 10 tribos seguintes, e ele então foi ungido 3 vezes. No tempo de Davi, sim, havia estrutura de rei. A primeira coisa que ele fez, quando o reino do norte veio até ele, depois da morte de Isbosete, primeiro Joabe matou Abner à traição, depois Isbosete, então, também é matado à traição por 2 capitães dele, e Davi, então, assume o poder total, fazendo a junção dos 2 reinos, norte e sul, e então a primeira coisa que ele faz é arrumar uma sede para ele. Ele ficou primeiro em Ziclag, que foi dado pelo rei Aques de Gate, ficou lá 1 ano e tanto, depois ele fica 7 anos e pouco em Hebron, e agora vai ficar 33 anos na sede. Vai construir, vai tomar Jerusalém e construir tudo, né? É chamada cidade de Davi, vai expandindo, faz Milo, que é um aterro, vai expandindo os muros em redor, e assim ele tem a sede. Então, um reino tem que ter sede, tem que ter estrutura, né? Tem que ter exército. Então, esse é um reinado verdadeiro, é o reinado do primeiro rei mesmo, sério, é o reinado de Davi. Davi, então, no tempo dele, nós tínhamos toda a estrutura. Nós tínhamos a equipe real. Nós tínhamos o comandante do exército, que foi Abner, depois foi Amasa, né? Que todos os dois eram primos, ou sobrinhos, né? Primo não, sobrinho de Davi. Que é filho de Zeruia e filho de Abigail. Elas são irmãs de Davi. Ele tinha capitão da guarda real, os Peleteus, né? Os Quereteus, que era comandada por Joiada. Tinha chanceler é tipo ministro das relações exteriores, primeiro-ministro, né? Tipo assim, Segunda Reis fala sobre isso. Tinha o cronista que escrevia a história, o historiador do reino. Tinha os sacerdotes mais próximos a ele. Tinha o escrivão do reino. Cronista é uma coisa, escrivão é outra. Tinha ministros nomeados, os ministros, mencionado o nome de ministros de Davi, que são secretários de governo, né? Tinha o chefe dos trabalhos forçados, que era tipo um ministro das finanças ou dos tributos. Tinha vidente, tinha os intendentes. Intendentes eram supervidores, superintendentes, que controlavam. Aí já não era mais tipo um chefe de cada tribo. E tinha um intendente-chefe que dominava os 12 intendentes de cada tribo. Tinha mordomo, que era como se fosse um vizir, um coordenador geral. Tinha também os registradores, que faziam o quê? Os registros, né? Tipo no cartório de registros.
Tinha também os maiorais ou governadores de cidades, o escrivão-mor do exército que fazia o alistamento, para saber quantos tínhamos no exército, eunucos, que eram mordomos, que eram eunucos, que era uma categoria especial, vamos ter uma aula só sobre eunucos. Tinha também os príncipes, Davi colocou os meninos dele como príncipes, né? Então esses todos eram uma equipe e se compunham um reino. O reino tinha que ter tudo isso aí, senão não seria reino, né? E uma das primeiras coisas que tinha no reino, se fazia além da unção, era coroação. Coroação era aquela ocasião que era apresentado o rei e ele então recebia uma coroa, né? É a primeira cerimônia que era feita, então. E nós vamos falar sobre isso agora. Primeiro nós temos a unção, já falamos que Davi foi ungido 3 vezes, Salomão foi ungido 2, né? Ungido em Gion, e nessa festa aí era usado o chifre de azeite do tabernáculo, e tocavam-se trombetas, gritava-se vive o rei, ele recebia a coroa, então ele ia sentar no trono, que era a parte final. O trono, o primeiro trono foi feito por Davi, né? Depois Salomão fez um trono muito mais belo e lindo, cheio de ouro, com leões, tinha 12 leões, uns 6 degraus, muito chique. Então a Bíblia menciona a coroação de Saul, usava uma coroa, tanto é que aquele malequita que passou lá, depois da morte no Monte Gilboa, levou a coroa para Davi. Menciona Davi usando a coroa quando conquistou do rei de Moabe. Salomão, Cantares 3:11, diz, sair e veja a coroa que ele usa no dia da sua coroação, mencionando que a mãe de Salomão, que era Betseba, que coroou Salomão, Vasti tinha a coroa real, Esther, todos são mencionados como que tivesse coroa. Também fala também da coroa, né? Falando de Faraó, Neco. Também, às vezes, mudava o nome da pessoa, mas só teve essa mudança de nome quando reis estrangeiros dominaram os judeus. Faraó Neco, por exemplo, mudou o nome de Eliaquim, filho de Josias, para Jeoiaquim. Nabucodonosor mudou o nome do rei Matanias para Zedequias. Natã chamou Salomão de Gedidias. Davi chamava o menino Gedidias de Salomão, né? Então, temos então mais o que aqui? A casa real. Como é que era composta a casa real? Era a família do rei, né? A corte, vamos dizer em si. Então a corte tinha tudo, tinha arauto, tinha eunuco, tinha copeiro, mor, padeiro, escrivão, né? Camareiro. Isso tudo era que tinha assim numa casa. As concubinas, o harém. O harém é uma das coisas que o rei tinha, né? Saul não chegou a ter um harém. Ele tinha Rispa, que era uma concubina dele, que teve 2 filhos com ele. Mas a partir de Davi montou-se um harém. Davi, a gente sabe que ele tinha 6 mulheres que ele veio de Hebron para cá, né? Depois nós tínhamos a primeira esposa de Davi, que era Mical, a segunda Ainoã, a terceira era Abigail, e tinha mais outras. Chegando a Jerusalém, ele teve vários filhos, além daqueles 6 filhos que ele trouxe de Hebron. Ele ainda teve mais 4 filhos com Betseba, né? Mais 9 filhos com outras mulheres, que são mencionados em Crônicas e em Reis. Mais Tamar, que era a menina que era mencionada. Então a gente pode saber seguramente que foram 20 filhos de Davi, foram mencionados, foram narrados o nome deles, a história deles, né? Então, Salomão já multiplica muito isso. Quando é escrito o livro de Cantares, que é logo no início da sua juventude, ele tinha 60 rainhas já e 80 concubinas, em Cantares 6:8. Mas a história de 2 Reis 11:3 já menciona 700 são as princesas e 300 as concubinas. Então, quase 1000 mulheres, né? Esse modelo era um modelo de conquista, né? Se fazia acordos, né? Então, a pessoa, quanto mais ia conquistando, cada cidade conquistava, faziam acordos, fazer uma junção de reinos, né? O faraó deu a filha dele para Salomão. Salomão teve 2 filhas que são nomeadas com essa filha de faraó, Bazemate e Tafate. Tafate e Bazemate, as 2 filhas dele que casaram com judeus. A primeira esposa de Salomão oficialmente era filha de faraó, né? Recebeu como dote a cidade de Gezer, que faraó deu para ele. Então Salomão tinha tantas mulheres porque foi fazendo acordo de reinos, né? O governo dele teve paz até o finalzinho, no finalzinho que houve rebeliões.
Saul só teve, né, também um governo, um reino, tinha um general. Saul tinha Abner, que era primo dele. Davi teve 2 sobrinhos. Salomão teve um primo, que era o Joiada, que era primo dele. Joiada, não, minto, Joiada não fala sobre que era primo dele, não. Sobrinho de Davi era de Salã, era Joabe, Abisaia e Azael. E Amasa também. Mas Joiada era apenas o primeiro guardião, era da guarda, ele era o chefe da guarda real de Davi, tornou-se o general de Salomão. Então, havia muitos servidores na corte, havia escudeiro, havia pajem de armas, havia amigo, guarda-costa, né? Nós já falamos aí dos componentes da corte real. E o primeiro reino em si mesmo, verdadeiro, foi o de Davi, mas o que mais foi esplendoroso foi Salomão. Salomão chegou a ter tudo, tanto a rainha de Sabá, quando vem visitar Salomão, fica encantado de ver o modo como era servido, né? O jantar, como os copeiros agiam. A rainha ficou encantada. 7 coisas ela mencionou, né? A maneira que se andava, que se subia para o templo, como se portava, as roupas dos serviçais. Ela ficou encantada, a rainha de Sabá. E ela então vai falar aqui no livro de Reis e Crônicas. Vamos dar uma olhada aqui, rainha de Sabá, quando ela visita o palácio, né? Aqui em 1 Reis, ela levou uma caravana muito grande, levou muito ouro, ficou encantada com tudo, levou 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedra preciosa. Nunca veio tanta especiaria como a rainha de Sabá trouxe, está lá em 1 Reis 10. Salomão deu a ela tudo que ela pediu, né? Acho que ela levou muito mais do que ela trouxe, né? Segundo as Crônicas, capítulo 9, 1, diz também, repetindo a mesma história. Vamos ver aqui. Segundo as Crônicas 9, capítulo 9, versículo 1. Então ela vai ficar encantada aqui. E ela diz que com a beleza, né, com a grandeza que ela viu, sobrepujos a fama que eu vi. E ela diz, bendito o rei que te colocou para reinar nesse trono. Né? E diz que ela ficou encantada com o quê? Com a comida na mesa, com o lugar do oficial, o serviço dos criados, o traje dele, os copeiros, os trajes dos copeiros, o holocausto que se oferecia. Ela falou assim, ó, tu sobrepuja muito o que eu ouvi. Então, a maior corte, o maior reinado esplendoroso foi o reinado que tivemos durante o período de Salomão. Havia também o quê? Havia os tesoureiros, né? É mencionado o tesoureiro da Síria, Mitredate, casa da tesouraria no templo, havia também, Malaquias fala de casa do tesouro. Davi também deu muito do seu tesouro para o reino, para a construção do templo. Neemias também menciona os tesouros de Neemias e Neemias 13. Alguns mordomos são citados na Bíblia. Por exemplo, Abraão cita o mordomo Eliezer. Zebul foi mordomo de Abimeleque, que era filho de Gideão, né? Foi juiz. Salomão teve um mordomo chamado Aizar. Ars era mordomo de Elá, o rei do norte. Obadias foi mordomo de Acabe. Sebna, mordomo de Ezequias. Azircão, mordomo de Acais. Acais, filho de Jotão, pai de Ezequias, né? E Eliaquim, no tempo de Ezequias, tinha um mordomo chamado Eliaquim também. Eunucos são vários, vamos ter uma aula só de eunucos, tá bom? Então fica na paz, tchau, tchau.